João capítulo de número 6. Aleluia. Vamos lá, irmão. João capítulo de número 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Diga, demanda. Diga, necessidade. Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Diga, experiência. Agora diga, demanda. Experiência. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Diga, provisão. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em quase 5.000. Então Jesus, tomando o pão e tendo dado graças, diga, gratidão. Então Jesus, tomando o pão e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Diga amém por essa palavra. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, não a feche. O Senhor colocou no meu coração nessa noite uma palavra profética para cada um dos irmãos que está aqui, desde o mais ancião até o mais novo. Até as crianças que estão lá vão receber através da vida dos responsáveis que estão aqui. Essa palavra é uma palavra, irmãos, que eu senti um peso muito forte da parte de Deus, uma atmosfera muito forte da parte de Deus de confirmação. O Senhor, Ele vai coroar o nosso ano de 2013 com uma unção de administração. Essa palavra pode parecer aquela típica palavra de final de ano, mas vindo de mim, tenha certeza que não é. Porque eu não sou uma pessoa ligada a palavras específicas, porque o ano está acabando. Mas o Senhor ministrou forte ao meu coração, há uma necessidade no nosso meio. E o Senhor está entre nós com uma palavra nesse dia para preencher a nossa necessidade. A Bíblia diz, segundo os versículos que nós lemos, que Jesus agora está num lugar separado com os seus discípulos. Ele sobe um monte e está tão somente com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele, estando assentado no monte com os seus discípulos, quando ele se levanta e ergue os olhos, ele contempla que uma grande multidão, uma numerosa multidão, está se locomovendo em direção para o lugar em que ele estava. Jesus, ele tinha essa característica, onde ele passava, a Bíblia diz que afluía uma multidão de pessoas, as pessoas sabiam aonde ele ia, as pessoas compartilhavam da agenda de Jesus, elas notificavam umas às outras aonde ele estava. Por quê? Porque ele era o próprio poder, a graça de Deus revelada, a luz dos homens entre os homens. E a Bíblia diz que ele, erguendo os olhos, vindo que grande multidão ia ter com ele, grande multidão. Essa grande multidão é a demanda. Essa grande multidão é um povo que está sendo atraído pela pessoa bendita de Jesus. Jesus não desperdiça e não dispensa, melhor dizendo, absolutamente ninguém que é atraído pela presença dele. Essas pessoas não estão indo por causa de Marcos, essas pessoas não estão indo por causa de João, essas pessoas não estão indo por causa de André, não estão indo porque conhecem Filipe. Essas pessoas se sentem motivadas a estarem no lugar que Jesus está, porque estão sendo atraídas pela sua presença.
Elas estão sendo atraídas pela presença de Jesus. Você não está aqui porque sou eu que estou ministrando. Eu jamais teria essa presunção, mas ainda que tivesse, seria equivocada. Você não está aqui por causa do ministério de louvor nessa igreja, que é muito bom, mas se não fosse a presença dele, seria só um sino batendo e algumas cordas fazendo alguns acordes. Você está aqui porque você foi atraído pela presença de Jesus. Você veio até este lugar nessa noite porque você entende que quando você está diante dele, você tem paz. Quando você está diante dele, você tem cura. Quando você está diante dele, você tem respaldo de coisas que ele já fez. Cada um vem para cá para os seus motivos e seus propósitos. Eu imagino que cada um aqui tem um próprio motivo. Tem gente que vem para agradecer, tem gente que vem para pedir, tem gente que vem até sem propósito específico porque gosta da presença dele e já vem porque já é hábito andar com ele, já virou discípulo, já sobe um monte com ele, desce um monte com ele, entra no carro com ele, pega ônibus com ele. Você é atraído pela presença dele e está onde ele está. E a Bíblia diz que essa multidão vem ter com ele, e aonde tem Jesus tem povo. Aonde tem Jesus tem gente. E aonde tem Jesus tem demanda. Diga, aonde tem Jesus tem demanda. O que é demanda, irmã Camila? Demanda é coisa para fazer. Ninguém vai estar no lugar em que Jesus está sem ter coisa para fazer. Por quê? Porque Jesus é um tipo de alguém que caça o que fazer. Jesus é alguém que cria as situações só para ter o que fazer. Pense numa pessoa que gosta de movimento, é Jesus. E é por isso que ele gostava de povo. Pense numa pessoa que gosta de fazer coisas. Essa pessoa é Jesus. A Bíblia diz, e eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui da última vez em que estive, que depois de ter criado céus e terra, a Bíblia diz que Deus descansou, mas depois de ter criado o homem, o profeta Isaías, falando na pessoa do Senhor, ele vai dizer que com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor, ele passou a trabalhar desde o dia em que o homem foi homem. O Senhor passou a trabalhar desde o dia em que o homem foi criado. O Senhor trabalha. A Bíblia diz que o próprio Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele disse que estava indo para o Pai, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E ele diz, eu vou preparar lugar. Na verdade, esse lugar já está preparado. É como se ele fosse para dar acabamento, porque nem no céu ele fica quieto. Aonde ele está, tem coisa para ele fazer. E ele vai dizer, eu vou, sabe por quê? Eu trabalho, e o meu Pai trabalha até agora também. Meu Deus do céu, tem demanda. Pega a mão de quem está ao seu lado e diga, tem demanda. Para ele entender bem o que eu estou dizendo, diga, não falta o que fazer, não falta. Aqui não falta o que fazer, tem demanda. Tem demanda. E quando Jesus olha a multidão, os discípulos querem correr da demanda. Jesus, vamos meter logo o pé daqui, vamos sair daqui, despede logo essa multidão, porque a gente não tem pão para alimentar toda essa gente, e a demanda está chegando com fome, a demanda está chegando atraído pela presença de Jesus, e como já diz o ditado popular, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa, e se tem uma pessoa que poderia se originar nesse ditado, é Jesus, porque se tem alguém que se responsabiliza por quem cativa-se a ele, é ele mesmo. Jesus não despede a demanda. Eu não sei quais são as tuas demandas quando tu entrou naquela porta, mas Jesus já colocou na minha boca uma palavra profética e de autoridade, para poder te dizer, eu não vou te despedir com a demanda que você veio, porque eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou prover, eu vou resolver. Levante a tua mão, porque as tuas necessidades começarão a ser supridas pelo Senhor, de uma forma extraordinária. Aleluia, aleluia. Disse Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente? Filipe está dizendo, a demanda é maior do que a nossa provisão. Oh, não dá não, Jesus. Os administradores, os economistas, o tesoureiro da igreja e o pastor, é desse jeito. O pastor diz, a meta é essa, e o tesoureiro diz, não vai dar não, pastor, porque é papel do tesoureiro dizer que não vai dar. Não é que ele não tem fé, não. É papel dele dizer, porque quem vai para o banco é ele. Quem bota a fatura lá é ele. Então esse aqui, ele está dizendo, Jesus, a demanda é maior do que a nossa provisão. E é Jesus que instiga ele. Jesus diz assim, onde compraremos pães para lhe dar de comer? A Bíblia diz, versículo de número 6, mas dizia isso para os experimentar. Diga, a demanda é grande para te experimentar. Jesus não vai te dar nada de mão beijada.
Sabe por que há uma confusão de mente, às vezes, muito grande em nós? É saber que a gente serve o dono do ouro e da prata, saber que a gente serve o dono da espiga, do milho e do trigo, saber que todos os tesouros e todas as sementes estão no recôndito de Deus, saber que dele vem o maná, que dele vem a provisão, saber que ele chama a existência aquilo que não existe, e quando ele olha a nossa demanda, de vez em entregar o ouro, de vez em entregar a prata, ele entrega para a gente a pergunta: e aí, o que a gente vai fazer? Isso inquieta. Peraí, quando o líder pergunta a você o que vai fazer, é de descabelar, irmão. Se fosse Marco dizendo não vai dar não, se fosse André dizendo não tem como, não, irmão, é Jesus. Quando você senta numa cadeira e você diz: Jesus, e aí o que vai ser? E ele senta na outra e diz: e aí o que vamos fazer? Parece engraçado, mas tem gente vivendo essa situação. Puxou a cadeira e disse: Jesus, tu tem. E ele diz: e aí, como é que a gente vai fazer? A nossa mente, irmãos, ela tem por uma origem carnal culpar a Deus e crer por saber que Ele pode, dar a Ele toda a responsabilidade do que Ele vai fazer. E isto não é anormal, sabe por quê? De fato Ele pode. E quando você conhece alguém que pode, você se pergunta: se pode, por que não faz logo? Só que a Bíblia diz que é Jesus, irmãos, que diz: onde compraremos pães para toda essa gente? Ele está vendo a multidão vir, e ele diz: Felipe, onde a gente vai comprar pão para toda essa gente? A multidão está vindo. Quem foi que localizou a multidão? Jesus, porque quem localiza a demanda é Jesus. Nós não temos a perspicácia e a notória sabedoria do Senhor para saber quanto nos falta. É Ele que diz quanto nos falta. A Bíblia diz que o jovem rico chegou e disse assim: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Tu tens os mandamentos? Tenho, todos esses eu guardo desde a minha mocidade. E ele diz assim: o que me falta ainda? É Jesus que instiga nele a necessidade de mostrar o que lhe faltava. E ele diz: faz o seguinte, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, tu terás um tesouro no céu. Mas a Bíblia diz que o jovem sai triste diante da presença de Jesus. Por quê? Porque não seguiu os mandamentos? Não, porque diante da estratégia que Jesus mandou, ele não tinha a força necessária para renunciar às suas propriedades, porque ele era rico. Foi Jesus que mostrou para ele o lugar que faltava, e foi ele que demonstrou para Jesus que não tinha condições de suprir aquela necessidade. É Jesus que expõe a demanda. Não fique pensando você que o Senhor vai trazer um paninho para cobrir as tuas contas. Não fique pensando você que Jesus vai trazer uma toalhinha para cobrir as tuas contas. Não fique pensando você que vai entrar dentro de um ônibus, sumir para a casa da sogra e deixar os credores batendo na casa da tua porta vazia. Jesus está dizendo: fica e olha para a demanda, pega a conta da Light, você não sabe o que fazer, mas não bota na gaveta não, porque se na tua mão você já não está conseguindo pagar, se ficar na gaveta é que corta de vez. Jesus está dizendo: para de se esconder da demanda. Ele abre os olhos e ele diz: a multidão está vindo aí, o que é que nós vamos comprar? Como é que nós vamos comprar pães para dar a toda essa gente de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: essa demanda, diga, meu irmão, diga bem forte, diga: essa demanda é experiência com Deus. Você precisa entender, essa demanda é experiência com Deus. Essa demanda é experiência com Deus. O povo de Israel poderia ter caminhado no deserto com um estoque nas costas, mas não, o Senhor se apresentava mediante a necessidade. Sabe por quê? O Senhor trabalha com demanda diária. Demanda diária. A necessidade daquele dia era aquela multidão. E os milagres que ele já operara não estava estampado na memória dos discípulos. Por quê? Porque a necessidade era daquele dia. A Bíblia diz que o povo caminhava pelo deserto e eles também tinham uma demanda, eles também tinham uma necessidade, eles também tinham coisas a fazer. E a Bíblia diz que o povo dizia: Moisés, nós temos fome. E Moisés reportava ao Senhor: Senhor, eles têm fome. E aí o Senhor lhe mandava maná. A oração que o próprio Senhor Jesus nos ensina, a oração perfeita do Pai Nosso. Ele vai nos ensinar e nos inspirar a esta oração, fazendo a seguinte colocação: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do ano inteiro? Não. O pão nosso de 2014? O pão nosso de cada
dia. O Senhor está dizendo: meu compromisso não é te deixar rico, meu compromisso é te suprir diariamente. Você precisa ter confiança. Por que é que Ele faz isso, irmã Camila, se Ele pode me enricar de vez? Por que é que Ele faz isso, irmã Camila, se Ele pode me fazer prosperar de vez? Por que é que Ele está fazendo isso? Vai ver, tem gente aqui que ainda vai enricar, mas tem gente aqui que ainda está no pão de cada dia. Está se vestindo bem, mas é o pão de cada dia. Tem dinheiro no bolso, mas é o pão de cada dia. Tem comida na despensa, mas é o pão de cada dia. Está vivendo debaixo de um prognóstico temporário. E você diz: Senhor, eu queria ter de sobra, eu queria ter para poder emprestar, dar. Eu queria ter, Senhor, nesse momento, para já programar o meu ano que vem. Só que tem gente que está vivendo esse ano tentando programar o ano que vem e ainda não conseguiu. Tem gente avaliando propostas para o ano que vem e também ainda não conseguiu. E o Senhor está dizendo: porque você está me obrigando para trabalhar em 2014, eu estou trabalhando em você para te colocar fé para ainda 2013, para você entender que é o pão de cada dia. O ano ainda não acabou, Deus manda dizer. O ano ainda não acabou, Deus manda dizer. O ano ainda não acabou. Você está vivendo 2014 e Deus está dizendo: eu ainda tenho coisas a fazer em 2013. Eu ainda tenho. Deus está dizendo: é de cada dia, é hoje. Dizia isso para experimentar, sabe por quê? Para você ser um bom administrador, você precisa ser experimentado. Deus não pode colocar riquezas na tua mão agora, porque você não saberia administrar. Ele ainda não pode te confiar os tesouros da escuridade. Por quê? Porque você precisa de experiências para administrar o volume da prosperidade. Diga: experiência. Diga: Deus está me experimentando. Pega na mão desse crente e dá uma palavra de esperança para ele. Diga: Deus está te experimentando. O melhor administrador não é o que nasceu em berço de ouro. O melhor administrador é o que nasce em tempo de crise. A Bíblia diz que José estava lá no poço, José estava lá na prisão, e agora voltando e estando diante da presença de seu Senhor, o sonho é contado e ele lhe dá a revelação. São anos de fome, meu Senhor. E a Bíblia diz que depois do cumprimento da revelação, para o cumprimento dela, ele foi colocado como governador sobre toda a terra do Egito. Por quê? Porque nasceu um administrador em tempo de crise. Deus está dizendo: a tua prosperidade virá no tempo de crise. Por quê? Se você consegue aumentar o salário mínimo, o que é que você não fará com o dobro? Se você está conseguindo pagar contas com o que está chegando na tua mão, o que é que você não fará quando Deus te enriquecer? Deus está dizendo: eu estou te experimentando para a prosperidade, eu estou te experimentando para o fluxo. Quem não souber lidar com pouco, se arruinará se tiver muito. E escute o que eu vou lhe dizer, irmão: é melhor ser pobre e ficar rico do que depois de ter sido rico, voltar a ser pobre. É verdade. Quem está passando algo parecido sabe o que eu estou dizendo. Jesus está mandando eu dizer: tem gente aqui que não meteu uma bala na cabeça porque Deus não deixou. A Bíblia dizia isso para os experimentar, porque Ele sabe o que vai fazer. Oh Jesus, Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe o que vai fazer. Tem gente inquieto, de pé, andando de um lado para o outro, puxando os cabelos da cabeça. Tem gente de pé, de um lado para o outro, gritando, pedindo socorro e se humilhando para meia dúzia de parente que nunca te deu nada. Tem gente desesperado, correndo e querendo botar a mão, querendo bater a cabeça na parede, achando que abrir um buraco na parede vai melhorar a sua situação. E o Senhor está dizendo: eu já sei o que eu vou fazer. Irmãos, no mínimo, os discípulos teriam que ter tido esta perspicácia. Ele não ia segurar a multidão se não soubesse o que ia fazer. Ele não ia segurar essa multidão se não soubesse o que ia fazer. Ele não ia deixar esse povo aqui se não soubesse o que ia fazer. Jesus não ia te dar uma quantidade de pessoas dessas se não soubesse o que ia fazer. Jesus não ia colocar planos e projetos na sua mente que são maiores do que você, se Ele não soubesse o que ia fazer.
Jesus não ia te colocar num caminho diante de uma necessidade extrema, sabendo que você não tem, se ele já não soubesse o que ele ia fazer. Essa palavra é muito simples, mas ela tem um peso muito grande. Pegue na mão de quem está ao seu lado, tranquiliza esse crente que está batendo a cabeça na parede, tranquiliza esse crente que está desesperado e diga para ele, ele sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que vai fazer, isso aí é só uma experiência. Dizia isto porque bem sabia o que ia fazer. Filipe está olhando e está dizendo, nem que tivéssemos seria o suficiente. Nem que tivéssemos 200 denários de pão, ainda seria o suficiente. É interessante, porque se a pessoa vai falar do que não tem, ela podia falar pelo menos do que podia ter e não tem. Mas ela usa o tempo que ela tem para dizer o que poderia ter e não tem. Eu vou explicar para você. Ele diz assim, não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Já que ele está falando de uma coisa que não vai acontecer, ele podia pelo menos, já que está falando de futuro, falar de uma coisa que podia acontecer. Ele podia dizer assim, 5.000 pães, peraí, 10.000 pães seria o suficiente, mas a gente não tem. Ele poderia dizer isso. Ele poderia dar um prognóstico positivo do que ele poderia ter, já que ele está falando de algo no futuro, algo que ele não sabe se vai acontecer. Mas nem para falar de algo que ele não sabe se vai acontecer, ele tem um prognóstico positivo. Já que é para falar de algo que você não pode fazer, fala pelo menos do que seria possível. Agora, se é para usar o futuro para dizer que nem no futuro seria possível, é melhor calar a boca. Verdade. Já que você não tem, não use um prognóstico negativo. Nem que tivesse o dobro de crente dessa igreja, dava para poder comprar o terreno. Não, meu irmão. Não. Positivo. Mas ele usou o negativo e nós fazemos isso diariamente. Alguém diz assim, me empresta 10, você diz, não tenho nenhum. A gente faz isso diariamente. Estou falando bobagem aqui? Não seria melhor se alguém dissesse assim, me empresta 10 aí, já que é para falar do que não tem, você diz, quer 100? Aí fala, quero. Aí você diz, eu também queria também, mas não quero. Não seria melhor? Não seria mais esclarecedor? Não seria mais interessante? Para administrar este momento de experiência, o Senhor está dizendo, seu prognóstico tem que ser positivo. Irmãos, essa palavra, ela não tem nenhum cunho de profunda revelação, de manto do recanto, do profundo e do escondido. Deus está dizendo, chega de manto, de recanto, de profundo e de escondido, porque o manto do recanto, do remanto, do profundo e do escondido, deixa você sentado no sofá esperando Gabriel descer. Mas essa palavra é uma palavra diretiva, é uma palavra objetiva, é Deus dizendo para você o que você precisa fazer. Oh, aleluia! A Bíblia diz que agora André vai liberar uma palavra e vai dizer assim, eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Se ele acha que não é o suficiente, por que ofereceu? Se você acha que isso não vale a pena, por que está oferecendo? Não é para menosprezar, porque não é do perfil do discípulo zombar de um menino. Quem entende isso, diga amém. Não é do perfil de um discípulo zombar de um menino. Quem está entendendo isso, diga eu. Então eu não vou me ater aqui a dizer que esse homem de Deus estava zombando de uma criança. Não. Eu vou entender isso aqui. Ele oferece algo que ele aparentemente não acreditava que podia ser possível. Por que é que ele oferece se ele não acredita? Na verdade ele acredita, mas depois de ter oferecido, vendo o que ofereceu diante da demanda, ele tem vergonha. Sabe aquelas coisas que a gente fala e se retrata enquanto está falando? Foi o que ele fez. Ele está dando algo que sim, é um caminho. Ele está dando algo que faz parte dos planos de Deus. Ele está colocando uma opção que pode ser a escolha de Jesus. Ele está trazendo diante de Jesus alguma coisa, enquanto os outros não estão trazendo nada. Alguma coisa para Jesus sempre é alguma coisa em meio ao nada. Então ele está trazendo algo bom, mas enquanto ele está falando, ele está olhando para a demanda. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando você estiver a caminho de uma solução, não fique olhando para a demanda, olhe para a solução. Aí você olha para a solução, e quando é que a solução, que é um caminho, se desmotiva? Quando você quer dar a solução olhando para a demanda, porque nós queremos ser perfeitos, mas a visão do outro
otimista, a visão do que gera expectativa, a visão do que tem fé, quando ele olha um caminho de solução, ele pode ser pequeno, ele pode ser desprezível, mas se ele é o único caminho, vamos entrar nele. É melhor ter um caminho do que não ter caminho nenhum. É melhor ter um recurso do que não ter recurso nenhum. É melhor ter alguma coisa do que não ter coisa nenhuma. É melhor chegar e apresentar 5 pães e 2 peixes do que só apresentar uma multidão faminta. Sabe o que Jesus está dizendo? Entra no caminho da solução. Pode ser pequeno, mas é o caminho da solução. Pode ser uma porta pequena, mas é os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Jesus, para fazer o milagre, quando ele olha para os 5 pães e 2 peixes, no meu coração é descortinado uma verdade estratégica para a nossa vida. Sabe qual? Não é o que eu tenho, é o quão disposto eu estou a ajudar. Aleluia. Não é o que eu tenho, é o quão disposto eu estou a ajudar. Não diga que o que alguém está fazendo não é bom se você não tiver mais de 5 pães e 2 peixes. Se o que você tiver é 10, a gente vai para o processo eliminatório. Então tira os 5 dele porque ele tem 10. Agora o que irrita é o camarada vir falar que os 5 pães e os 2 peixes do outro não é bom, enquanto ele não tem peixe nenhum. Se tu não tem peixe nenhum, fica quieto, entra no projeto do outro, mas usa os peixes que o outro tem. Jesus não trabalha com a quantidade, Jesus trabalha com a disposição que nós temos. Mas nós fomos ensinados desde a nossa meninice lá na escola. As meninas requebravam pra gente, na hora que a gente pulava elástico, quando elas conseguiam pular no pescoço, era muito interessante, que quem era pequeno da perna curta, que nem eu, tipo assim, não conseguia às vezes. Aí elas diziam assim: minha filha, isso não é pra quem quer, isso é pra quem pode. Quem aqui quantas vezes já não ouviu essa palavra? O mundo te ensina que as coisas boas da vida não são para quem quer, são para quem pode. O mundo te ensina que as coisas boas da vida são para os fortes. O mundo te ensina que as coisas boas da vida é para quem nasceu em berço de ouro. O mundo te ensina que as coisas boas da vida é para quem tem mais a oferecer. Só que quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos a fé, o firme fundamento na carta aos Hebreus, ele vai dizer: ora a fé. O que é fé, irmã Camila? É expectativa. O que é fé, irmã Camila? Desejo de ter. O que é fé, irmã Camila? A capacidade que eu tenho de produzir do lado de dentro. O que é fé, irmã Camila? A capacidade que eu tenho de gerar do lado de dentro. E Deus, de executar do lado de fora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ele está dizendo: a fé não é para quem pode. Ele está dizendo: a fé não é para quem pode. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. Ele está dizendo: não é para quem pode. Aleluia. A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas que esperamos. Aleluia. E quando nós olhamos para essa filosofia, montamos um novo conceito. Qual? Lá fora você aprende: isso não é para quem quer, isso é para quem pode. E aqui dentro Jesus te ensina: isso não é para quem pode, é para quem quer. Milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera. Se fosse para quem precisasse, não tinha mais um mendigo embaixo da ponte. Se fosse para quem precisasse, não tinha mais um enfermo. Se fosse para quem precisasse, não tinha mais uma casa caindo aos pedaços. Mas a sua casa não está caindo aos pedaços, a sua família tem tido saúde e Deus tem abençoado seu celeiro. E ainda assim Ele não se cansa de fazer milagre na sua vida. Por quê? Porque tem gente precisando, mas não espera, porque está achando que é para quem pode. E você que não pode, espera. E é por isso que Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. 5 pães e 2 peixes. Quanto eu quero participar desse negócio. Não é o que eu tenho, é o quanto eu desejo me envolver nessa obra. Não é o que eu tenho, é o tamanho da disposição que eu tenho em fazer parte do que está acontecendo. Eu quero me misturar nessa demanda. Eu vou liberar uma palavra porque eu sei que essa igreja está esperando uma vitória de Deus sobre esse terreno. Talvez tenha alguém que ainda não conseguiu celebrar, porque está dizendo: irmã, eu não tenho condições financeiras de entrar com tudo que eu posso. E Deus está dizendo: não entre com o que você pode, entre com a sua vontade. Irmã, eu queria dar 1.000, 2.000, 30.000, 50.000, mas eu não tenho. Eu só tenho café. Então vá lá quando a obra começar e fica o dia inteiro servindo café, água, Coca-Cola. Diz pro povo: eu estou aqui. Deus está dizendo: eu não quero que você tenha, porque eu não preciso de nada que o homem tem. Eu trabalho com o que você deseja, porque eu gosto de trabalhar com o que
você deseja. É pouco, mas ele tem. Olhe para quem está ao seu lado e diga: é pouco, mas ele tem. Diga: é pouco, mas e você? O que você tem? A gente oferece, mas olha para a demanda. Jesus está dizendo: entra no caminho da solução. Aleluia. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração para essa noite, oh, aleluia, o Senhor falou comigo que vai usar o que você tem. Aleluia. Irmã Camila, eu não tenho nada palpável. Ei, nem sempre ter alguma coisa fala de algo concreto, às vezes é abstrato, mas você tem. Talvez o que você tem não está na sua mão, mas está no seu coração. Talvez o que você tem não está na sua inteligência, mas está na sua experiência. Talvez você não tenha a capacidade cultural que outros têm, mas você tem uma fé que muitos querem e ainda não atingiram. E o Senhor está dizendo: para fazer o milagre, eu vou trabalhar com o que você tem. Não despreze o que você tem. Oh, necamantore halasuideregia. Quando eu estava ali, o Senhor falou comigo: Camila, diga ao meu povo que eu vou levantar empresas. Ei, Camassui. É o que, irmã Camila? O Senhor vai passar uma draga lá na minha empresa e vai reconstruir uma nova? Não, tem empresa aqui que funciona no quartinho dos fundos. Jesus está dizendo: vou visitar lá os teus 5 pães e os teus 2 peixinhos. Tem mulheres aqui empresárias que estão pensando que Jesus vai, para começar a fazer a coisa, Jesus tem que agir do lado de fora. Não, uma empresa vai me contratar, eu vou fazer um negócio grande, ou então eu vou derrubar tudo aqui, vou comprar um monte de tabuleiro novo e vou abrir uma loja. Mas só que você não entende que lá naquela cozinha onde você encosta a barriga no fogão, Jesus está dizendo: é os seus 5 pães e teus 2 peixes, e eu vou passar na tua empresa hoje. Necafaçoregia. Alamanto reg na suiderek a shebinaraia. Alamanto e decanto remaraçuia. Jesus está dizendo: ofereça o que você tem, não tenha vergonha do que você tem. Jesus está dizendo: mostra para mim o que você tem, o que você tem, mostra aí. É o que você sabe fazer, irmãos. E eu sinto da parte de Deus a necessidade de expandir essa palavra. E para isso eu preciso que você dilate a sua mente. Espírito Santo, dilata a mente dele aí agora. Expande a mente dele e a mente dela aí agora. O Senhor está dizendo: aonde estão os seus 5 pães e os seus 2 peixes? Está na garagem. Jesus está dizendo que vai passar na tua garagem. Está onde? Está lá na tua empresa. Irmão, meu cargo parece tão insignificante. Jesus está dizendo: coloca para mim o que você tem. Fala para mim o que você tem. Chega de fazer oração dizendo que não tem. Para ter milagre, Jesus não trabalha com o que não tem. Jesus sempre trabalha com aquilo que já existe. Por quê? Se o milagre vier do que não existe, é Deus criador. Ele não precisava de você para nada, mas como Ele quer te experimentar, esse milagre vai ser em conjunto, então você participa também. Aleluia. Deus não vai entrar com tudo. Olhe para quem está ao seu lado e diga: isso é uma sociedade. Todas as vezes que Deus quis, que Jesus quis, que o homem participasse de algo que ele estava para fazer grandioso, ele chamava o homem para uma sociedade. A Bíblia diz que os discípulos estão lavando a rede lá na beira da praia. Não pegaram absolutamente nada naquele dia. E eles já estão lavando a rede e o barco já está arriado na praia. E Jesus aparece e diz: voltai ao mar e lançai as vossas redes para pescar. A Bíblia diz que quando eles lançam a rede, vem uma multidão de peixes tão grande que o barco quase ia a pique. Oh, Deus! Aleluia. Jesus está montando uma sociedade com aqueles homens. Jesus faz o negócio daqueles homens prosperar. Jesus, através daquela oportunidade, chama aqueles homens. Perceba que Jesus vai fazer isso por uma segunda vez. A Bíblia diz que depois de haver ressuscitado, eles voltaram às práticas antigas. E a Bíblia diz que agora Pedro e João estão no alto mar lançando as redes para pescar. Jesus está na beira da praia. E quando João vê e ouve a voz do Senhor, ele diz: Pedro, é o Senhor mesmo. A Bíblia diz que Pedro se joga na água e se cobre porque estava com uma veste que não era adequada. A Bíblia diz que agora eles voltam para a praia com alguns dos seus peixes e encontram na beira da praia peixes na brasa. Só que eu acho lindo que, se você perceber, Jesus pega do peixe deles e come do peixe deles, mas também dá o peixe que ele trouxe, sei lá da onde, e divide com eles. Jesus janta com eles. Sabe o que Jesus está dizendo?
que o evangelho da graça é uma sociedade. Aleluia. Oh, aleluias. Se é para experimentar, não dá para esperar que Deus faça sozinho. O Senhor está dizendo, para de dizer para mim o que você não tem, porque o que você não tem eu sei. Começa a trazer para mim o que você tem. Senhor, eu tenho uma impressora HP e um computador cheio de problema que precisa de uma limpeza no HD. Jesus está dizendo, traz para mim o HD e a impressora que você tem. Senhor, eu não tenho o nível superior, eu não tenho o curso, Jesus está dizendo, não quero saber o que você tem, traz para mim o que você tem. Chega na presença dele e diz, Senhor, eu só tenho um ensino fundamental, mas eu tenho um talento com as minhas mãos incrível. Jesus está dizendo, vem no caminho do que você tem. Senhor, eu não tenho apadrinhamento, eu tenho vontade de cursar algum tipo de carreira que só coloca um peixe, e o Senhor está dizendo, mas você é ovelha, vem com a lã que você tem. Meu Deus do céu, dá uma catucada para incomodar esse crente que está acomodado e diz para ele, é com o que você tem, é com o que você tem. Irmã Camila, por que é com o que eu tenho? Porque o Senhor vai usar o que você tem. Para quê? Não é para te envergonhar não, mas é para expor a sua necessidade. Para quem? Para Ele mesmo. Você precisa expor, você precisa declarar. 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz, versículo de número 11, então Jesus tomou o pão e tendo dado graças. Igreja, preste atenção no texto. Ele deu graças pela multiplicação ou deu graças pelos 5 pães e 2 peixes? Pelo quê? Já tinha multiplicação quando ele deu graças? Não, primeiro deu graças, depois multiplicação. Gratidão pelo que eu tenho e não tristeza pelo que eu ainda não tenho. Você tem que ser mais grato. Você pode não ter um carro, mas é essa bicicleta que te leva para todo canto. Dá graça. Você pode não ter um carro, mas o dinheiro da passagem nunca te faltou. Dá graça. Você pode não comer picanha todo dia, mas diz para mim qual foi o dia que você ficou sem comer nada, sendo um servo justo de Deus. O Senhor está dizendo, come esse angu e dá graça. Tem gente aqui querendo abandonar a carreira ministerial, porque não alcançou a proporção, o nível, o auge. O Senhor está dizendo, você tem um ministério, dá graça por isso, proporção, auge, isso é outra conversa. Dá graça pelo que você tem. É o que você tem, pelo amor de Deus. Você não tem todos os ternos que gostaria, mas não anda pelado na rua porque você tem. Você não tem o closet que você gostaria, com todos os sapatos que o mundo diz que você precisa ter, mas você sabe que você precisa ter muito menos do que já tem. Dá graça pelo que você tem. Não tem todos os sapatos, mas não anda descalço. Seus filhos não estão estudando na melhor escola de Campo Grande, mas caráter não se ensina na escola. Olha para essas crianças, servem ao Senhor no temor de Deus. O Senhor está dizendo, dá graça pelo que você tem. Você tem. Para de ficar choramingando e dizendo não tenho. Jesus está dizendo você tem. O que eu preciso fazer, irmã Camila? Dá uma olhada à sua volta. Quando você entrar em casa hoje, para com essa mania de entrar e já enfiar o dedo na televisão. Entre em casa hoje e antes de colocar o dedo na televisão, dá uma geral na cozinha. Abre a despensa, vê o que você tem. Deus, obrigado. A gente só abre a despensa para ver o que a gente não tem. É por isso que gasta dinheiro no mercado. Por quê? Porque quando chega em casa, comprou 2 pomarolas e em casa já tinha uma. Só bastava comprar mais uma, mas você comprou mais 2. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você vive para olhar o que você não tem. É por isso que você desperdiça quando você tem. O que eu tenho que fazer, irmã Camila? Para de olhar o que não tem e olha o que você tem. Aleluia. Quando a gente abre, olha para cá, olha como seria mais simples. Mulheres, homens, presta atenção que isso aqui é de Deus, não é de mim não. Jesus usa coisas simples para falar de coisas profundas. Presta atenção nisso aqui. Jesus, quando a gente abre a despensa, a gente vai fazer a lista de compra. E a nossa lista de compra, ela é enorme, porque a gente só coloca na lista o que a gente não seria muito mais fácil, gastaria menos papel, menos caneta e menos tempo, se a gente olhasse o que a gente tem e escrevesse o que tem. Porque o que tem costuma ser menor do que o que não tem. Amém ou não amém?
Você tem 5 quilos de arroz, 2 quilos de farinha, 3 pacotes de macarrão. Você tem uma lata pomarola, 1 quilo de sal, 3 quilos de açúcar. Você tem 2 caixas de leite na geladeira. Você tem 3 tomates, 2 cebolas, 1 pimentão. Acabou. Isso depende da quantidade de famílias que cada um aqui tem em casa. Eu já acabei em menos de 10 segundos. Eu não usei 10 segundos para falar essa lista, ok? Mas não. A gente senta para escrever tudo que a gente não tem. Aí a lista fica muito maior. Pó de café, não sei o que, não sei o que. Se você fosse para o mercado com uma lista do que você tem, você ia simplesmente comprar tudo que você não tem. E não ia precisar ficar igual um cabeção, empurrando o carrinho, atrapalhando os outros na fila. Por quê? Porque aonde você fosse, você ia olhar o que você não tem. É uma questão de prioridade. Quem entende isso, diga amém. Amém. Gente, aí alguém diz assim, não, irmão, porque minha mente é esquecida. É esquecida porque você se habituou a fazer o mais difícil. Porque olhe com o olhar natural e veja se o que eu estou lhe dizendo não é mais fácil. Mas não, a gente acostumou a olhar para o que não tem. E Jesus está dizendo, quando entrar em casa hoje, faz a experiência da lista de compra. É possível que no primeiro mês ou 2 você erre um monte de coisa, mas não deixe de ser menos inteligente só porque um monte de gente ainda é burro. É pouco, mas é o que ele tem. E Jesus está olhando para o que a gente tem, irmãos. A Bíblia diz, e eu caminho para concluir aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, aquela mulher que tinha um servo, um marido que era servo de profeta, ela diz assim, a Eliseu, Senhor, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabias que ele temia ao Senhor. E agora está o credor na porta para levar-me os meus 2 filhos. A primeira pergunta que ele faz a ela, qual? Expõe a necessidade dela. Não é a primeira coisa que o Senhor Jesus faz aqui? Antes de falar dos pães e dos peixes, a primeira coisa que eu falei hoje aqui foi do quê? Da demanda. Você precisa olhar a demanda. Qual é a necessidade? Pare de ignorar as contas. Pare de esperar a fatura do cartão de crédito caducar 5 anos. Jesus está dizendo que Ele ajuda quem quer pagar. Aleluia. Depois você quer segurar o microfone. Irmãos, eu quero contar um milagre. Irmãos, eu devia, não sei o que, há 5 anos e o meu nome foi apagado do sistema. Não foi não, seu cabeção. É porque 5 anos a dívida caduca, mas no Banco Central teu nome está escrito. Ei, olhe para a demanda, não ignore as contas. Eu quero que você pegue aquelas contas que te dão trauma, das coisas que você não consegue pagar e coloque em cima da mesa. Traga para o trabalho de oração, traga para o grupo de intercessão, traga no culto de domingo, dá de doido, vem adorar com a conta e a pastinha debaixo do braço. E quando alguém fala, o que você tem? Você diz, um monte de vitória. Aleluia. E traz as contas, não ignore, demanda. Ele diz, declara-me o que tens em casa. Olha ela olhando para o que não tem. A tua serva não tem? Olha a lista de compra. A tua serva não tem? A não ser, peraí, lembrei. Por quê? Ele perguntou, declara-me o que tens e não o que não tens. Ela entendeu, sabe o quê? Só vai ter milagre se eu tiver alguma coisa para dar. Declara-me o que tens em casa. A tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite. Então faz o seguinte, pega vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, não poucas, mas muitas. Sabe o que parece isso? Constrangimento. Parece até que ela vai expor a necessidade dela, só que ela não precisa dizer para o que é. Ela vai aos vizinhos e pede vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Quantas vasilhas? Muitas. Quantas? Muitas. O tamanho do milagre é de acordo com o seu nível de exposição. Se você disser que precisa de 50, você vai receber 50. Se você disser que precisa de 100, você vai receber 100. Agora, se você falar, Jesus, meu problema é papo de 10 mil, mas eu ainda quero 10 mil em caixa. Você vai receber de acordo com o nível de vasos que você tem. Faça a exposição correta. E você vai receber um milagre no tamanho do que você precisa. Aleluia. Ela pede as vasilhas, irmãos, e não são poucas, são muitas. Todo mundo sabe que aquela mulher está na maior pendura. E ela está pedindo um monte de vasilhas, o que tipifica que a vizinhança está na pendura também, porque o vaso dentro de casa tem que estar cheio. Está todo mundo na pendura. Mas já que não está cheio para mim, pelo menos eu empresto para ela. Ei, a gente tem que ajudar os outros mesmo quando a gente não tem.
Por quê? A gente pode não ter nada dentro do vaso, mas tem o vaso. Dá o que você tem, infeliz. Aleluia. Ué, presta atenção, estou falando alguma bobagem aqui? Não. Pegou o vaso, deu. E ela encheu o quarto de vasilha. Ele diz, agora vai, entra no quarto, fecha a porta, ora sobre ti e sobre os teus filhos. E ela disse que enquanto ela orava, a Bíblia diz que enquanto ela orava, ela derramava azeite sobre as vasilhas e os vasos começaram a ser cheios. E enquanto tinha a vasilha vazia, o azeite começava a ser cheio. Perceba, irmãos, o recipiente precursor do milagre foi uma botija. O recipiente precursor do milagre foi uma... Tinha vasilha, vaso grande, vaso médio, cântaro, cada um deu o vaso que tinha. Mas todo o azeite saiu de uma... Todo o azeite saiu de uma... Se só eu estou entendendo isso, só eu darei glória. Só eu darei aleluia. Mas Deus está dizendo, olha aí o que você tem. O vaso do povo é grande, mas o azeite está saindo da tua botija. O cântaro do vizinho é maior, mas o azeite está saindo é da tua botija. Todo o azeite que encheu todos os vasos saíam de uma botija. Enchia o vaso. Enchia o vaso grande, enchia o vaso médio, enchia o vaso pequeno. E é muito engraçado quando o botija passa a encher vaso. Séria. Você está dizendo, Senhor, o que eu tenho é muito pequeno. E Jesus está dizendo, é você que vai encher o celeiro da tua mãe. Você está dizendo, Jesus, o que eu tenho é pequeno, meu irmão é maior do que eu. Só que Jesus está dizendo, é a tua botija que vai encher o vaso do teu irmão. Você está dizendo, Senhor, na minha casa eu sou o menorzinho. Jesus está dizendo, é na tua botija que eu vou prosperar a tua família. Você está dizendo, Jesus, eu sou o menor fornecedor. E Jesus está dizendo, é da tua botija que eu vou empregar pessoas. Olha para quem está ao seu lado, declara essa palavra, diga, botija. Vai começar a encher vaso. Alabando que manai. Tô alegre, irmão, tô alegre. Tô alegre porque Jesus está falando comigo. Eu tô alegre porque Jesus está falando. Botija vai começar a encher vaso. Botija vai começar a encher vaso. Quer uma coisa boa para quando você chegar em casa fazer? Não entra no Facebook para falar, tem gente aqui, para com essa palhaçada. Entra no Facebook hoje, abre aspas e coloca, Jesus me disse que botija vai começar a encher vaso. Quem pode entender esse mistério? Coloca os vasos todos e ela enche. O que é que Jesus fez? Exposição da vergonha? Eliseu fez exposição da vergonha? Não. Mostrou para ela o tamanho da demanda. Para pagar tua dívida, tu tem que encher todos esses vasos. É por isso que ela precisava pedir os vasos. Tem gente dizendo, eu não vou me expor. E Jesus está dizendo, se você não sabe a sua demanda, também não vai saber o tamanho do milagre. Pega as contas e tira da gaveta. Aquele plano da casa própria, Jesus está dizendo, você tem que olhar para ele para saber o tamanho da demanda. Esse negócio que você quer abrir, pega hoje da gaveta, coloca no papel. Jesus está dizendo, antes de eu fazer o milagre, você tem que saber o tamanho da demanda, porque o milagre é do tamanho da demanda. A Bíblia diz que ela enche os vasos, volta para ele. E agora? Ele diz, agora vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Diga, tem que ficar em caixa. Milagre que é milagre, irmão, sobra. Aleluia. Porque senão é só trabalho extra. Jesus está dizendo, eu não quero trabalho extra. Porque você só trabalha para pagar o que tem. Quem aqui morava no aluguel e saiu do aluguel, levanta a mão. Abaixa a mão. Cadê o dinheiro do aluguel? Você tinha todo mês dinheiro para pagar o aluguel. Foi para casa própria. Não precisa mais do dinheiro do aluguel. Fala para mim, cadê o dinheiro do aluguel? Sabe por quê? Isso aí se resolve com trabalho. Mas Jesus está dizendo, eu vou fazer milagre. É milagre. 5 pães e 2 peixes. Demanda, necessidade e milagre. Eu vou pedir com muita honestidade, seja honesto consigo próprio. Eu vou pedir para ficar de pé. Quem tem pouco, mas tem disposição. Fica de pé, irmã Camila, o que eu tenho é isso aí, 5 pães e 2 peixes, mas eu quero fazer parte da solução. Levanta do seu lugar em nome de Jesus. Oh,
aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Irmã Camila, o que são os vasos? Os vasos é Deus criando espaço para o que Ele vai fazer. Olhe para cá. Depois que você apresentar para Deus a demanda, o primeiro passo é criar espaço para o que Ele vai fazer. Você olha para uma situação e você diz: no mês passado, eu devia menos. Não consegui pagar do mês passado, e agora eu estou devendo esse mês mais do que devia no mês passado. Deus, o que eu vou fazer? E Deus está dizendo: deixa comigo que eu vou criar espaço. O que é espaço? O que você chama de multidão, Deus chama de demanda. O que você chama de contas, Deus chama de demanda. E o que você está chamando de dívidas, Deus chama de demanda. Porque você está dizendo: Deus, eu não tenho. E Deus está dizendo: eu tenho coisas a fazer com o que você não pode fazer. Aleluia. Demanda. Oh, aleluias. A Bíblia diz numa outra oportunidade, na segunda multiplicação. Qual multiplicação que eu falei? A segunda multiplicação é o mesmo cenário. Eles estão no deserto, tem uma multidão, eles não têm o que dar para a multidão. E os discípulos dirigem a ele a mesma palavra: Senhor, o que daremos a toda essa gente? Aonde haverá no deserto tantos pães para fartar toda esta grande multidão? E perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, tendo graças, o partiu e deu ao povo. E todos fartaram e sobejou. Sabe o que eu vou dizer? Não é a primeira crise que você está enfrentando. E não é a primeira vez na sua vida que você deseja mudança. Irmão, quem quer mudar? Irmã Camila, eu não quero pagar dívida, eu quero mudar o meu sistema administrativo. Aleluia. Irmã Camila, eu não quero sair do vermelho, eu quero mudar o meu sistema econômico. Aleluia. Irmã Camila, eu não quero sair de uma condição desfavorável, eu quero me manter estável. Gente, é isso que eu estou falando. Aleluia. O que eu preciso aprender? Ver demanda. Colocar diante dos meus olhos o tamanho da necessidade. Quando Jesus disse assim: assenta a multidão, os discípulos devem ter tremido. Como quem diz: depois que senta, ninguém levanta. Amém ou não amém? Amém. Quando a visita está em pé e diz: espera aí que eu só vou aí dar um pulinho. Se ela não senta, é verdade. Mas se ela senta no sofá, você já sabe, já acabou. Vai ficar no mínimo para o café. Jesus falou: senta. Sabe o que Jesus falou? A demanda não vai sair, você vai resolver. Tem gente aqui esperando o nome sair do sistema. Gente, Deus faz, mas não é todo dia. Agora é sociedade. Jesus está dizendo: já mandei a demanda sentar. Irmã, nesse carnaval, nesse Natal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cartão, eu vou comprar o peru, eu vou comprar o chester, eu vou ir para a casa de praia do meu amigo e eu vou esquecer que eu tenho conta para pagar. Tolo. Jesus está dizendo: a demanda, quando você chegar, vai estar sentada na tua sala te esperando. Ei, não despreze a demanda. Depois, irmã Camila, para de olhar o que não tem. Dá uma volta em casa, dá uma volta no trabalho, dá uma volta na rua, eu sei lá por onde você anda, mas começa a olhar o que você tem. Aleluia. O mundo te ensinou que as coisas que são boas não são para quem quer, são para quem? Só que Jesus está mandando dizer para você que o milagre não é para quem pode, é para quem? Não é para quem precisa, é para quem? Espera. Mas Camila, essa palavra foi para mim. Gente, eu quero chamar gente comprometida com Deus. Gente que não quer sair do vermelho, gente que quer mudar o sistema econômico da família. Mãe Camila, eu não quero mais desperdício. Comece hoje ensinando seus filhos a comerem sem deixar a comida passar no prato. É tanta comida que se joga fora que isso não é conduta de crente. Irmã Camila, eu quero mudar meu sistema econômico. Irmã Camila, indo aí no altar, eu vou admitir que eu tenho dívidas e situações a saldar. Eu tenho demandas. Demandas talvez não são dívidas atrasadas. Demandas talvez é você morar num aluguel que todo mês é um suplício para pagar. Você paga, mas só Deus sabe como. Demandas. Só que Jesus está dizendo: vou fazer uma sociedade contigo. Eu vou entrar com milagre. Mas você vai começar entrando, me dando o que você tem. Só quem hoje quer colocar os 5 pães e os 2 peixinhos diante dele. Irmã, me dá até vergonha. Porque eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas é o caminho da solução. Irmã, tem gente que tem mais. Não é isso. Jesus está dizendo: eu quero quem tem. Sai do teu lugar e vem ao altar de Deus agora, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Se você quiser dobrar o joelho, você pode dobrar. Ei, faça uma campanha individual nos próximos cultos.
as demandas atrasadas debaixo do braço. Não conta para ninguém, não. Só conta quando a vitória vier. Mude seu sistema econômico. Tem gente aqui que tinha menos e administrava melhor, e passou a ter mais e o negócio ficou difícil. Mente de administrador. Jesus vai te dar direção. Riquezas vão passar pela tua mão, mas primeiro você precisa ser experimentado. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, que no muito te... Mas primeiro tem que aprender a ser fiel no pouco. Isso aqui, irmão, não é espiritual, não. É um princípio básico. Ei, quem não consegue dar dízimo de 30 reais vai conseguir dar de 3 mil? Não vai. Quem não consegue dar dízimo de 10 reais vai conseguir dar de 100? Não, irmão, eu não dou porque é muito pouco. No muito mesmo que você não vai conseguir, porque quanto mais tem, maior é a demanda. Você acha que rico não tem demanda? Tem. Cada um tem uma demanda segundo a sua proporção. Jesus está dizendo: eu quero que você administre a demanda que você tem. E se você administrar que você tem, quer seja pouco, quer seja muito, você administrará qualquer outra que tiver na sua mão. Porque o negócio não é a demanda, é a unção que tem na sua mão. O negócio não é a demanda, é a unção que tem no teu peixe. O negócio não é a demanda, é a disposição que você tem para resolver problemas. O negócio não é a demanda, o negócio é que você é focado na solução. Alguém diz: como você consegue? Eu ganho o que você ganha. Eu trabalho onde você trabalha. Meu filho estuda onde o seu estuda, mas eu não consigo o que você consegue. Aí você diz: é porque eu não fico sentada olhando para a demanda. É a demanda que senta olhando para mim. E eu olho para os peixes. Foco na solução. Foco na solução. Irmã Camila, eu não faço nada para aumentar o dinheiro ou para dobrar o salário, porque nem que eu trabalhe 10 anos eu consiga. Não. Vai ver, se você estivesse trabalhando, você já tinha conseguido desenrolar as coisas. Jesus está dizendo: olha para a solução, faz o que der para você fazer, e o que você não puder fazer, eu farei por você.